Nós vamos hoje a uma mensagem que ela é sequência daquilo que o Espírito de Deus tem nos mostrado, tem nos ensinado ao longo destes dias, destes cultos. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade vos libertará. Somos livres, libertos, porque a verdade nos alcançou. Não porque somos melhores do que ninguém, mas é pela vontade de Deus que nós estamos aqui, ouvindo isso e vivendo por isso. E isso é viver a predestinação. Amém? Aquele que entende a predestinação, ele vive assim. Ele ouve a palavra do Senhor, entende a palavra do Senhor e se submete a ela, por fé. Amém? Então nós vamos na mesma linha de raciocínio, de entendimento, de revelação do Espírito, dar continuidade. Aprendemos sobre as duas sementes, as duas descendências, aprendemos sobre lobos e ovelhas, aprendemos que o Senhor Jesus não morreu por todos, morreu por muitos. E hoje estamos transmitindo, pastora, sejam todos bem-vindos a mais uma mensagem, mais um culto na Cristo Vive Pau Sul. No telão, a mensagem de número 87. Aleluia. 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 Glória a Deus. Isso estava dando aqueles estralos. Glória a Deus. Resolvido. Então nós vamos para o telão assim que ele projetar. A mensagem de número 87, em graça. E o tema desta mensagem, muito interessante, muito propício para aquilo que nós estamos aprendendo, é a parte 1 da mensagem. Domingo próximo nós teremos a parte 2. O tema é: existem muitos escolhidos. A pastora colocou a interrogação. Existem muitos escolhidos, mas o princípio é: existem muitos escolhidos. Quantos são? Onde estão? Ok? Então nós temos que entender isso. Apocalipse 5, 9 a 12 está escrito: e entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Ele é digno de receber todo o poder, toda a riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Nós vamos orar e vamos pedir a revelação do Senhor nesta noite para compreendermos o teu desígnio em relação ao que Ele irá nos falar. Senhor Jesus Cristo, Deus bom, santo, justo, vivo, reto e verdadeiro, único Deus, maravilhoso, soberano, todo-poderoso,
nosso Deus e nosso Pai. Pai de amor, Pai de bondade, Pai querido, Paizinho querido. A Ti, Senhor, nos prostramos. A Ti, Senhor, nos submetemos. Nos submetemos à Tua soberania, ao Teu poder, à Tua verdade, à Tua palavra, Senhor, que amamos e queremos em todo o tempo honrá-la, Senhor. Vivendo, Senhor, para Ti. Vivendo, Senhor, para o Teu louvor. Vivendo para esta palavra maravilhosa que nos libertou. Obrigado por este culto, por esta noite em que estamos em Tua casa. Obrigado, Senhor, pelas Tuas ovelhas que aqui estão em Teus átrios, Senhor, para Te adorar. Aqueles, ó Deus, que estão, Senhor, nos acompanhando e que em espírito e em verdade, Senhor, já estão ligados a este lugar, a este aprisco. Obrigado, Senhor, por nos fazer mais que vencedores em todas as coisas. Obrigado, Jesus, por nos conduzir sempre em triunfo, Senhor, pois nós tudo podemos em Ti, Senhor, pois a nossa força vem de Ti. É o Senhor que nos fortalece. Obrigado, Deus. Obrigado pela paz que nos alcançou, pela liberdade que temos em Ti, Senhor, e pelo conhecimento que tem nos sido dado pelo Teu Santo Espírito. É com alegria, Senhor, com prazer, com gratidão, com humildade, submissão, Senhor, temor e santo tremor, que mais uma vez eu lhe peço. Use, Senhor, a minha vida, que é Tua, Senhor. Use a minha boca, Senhor Jesus. Os dons, Senhor, que já estão manifestos em meu espírito, que são Teus. Que venham agora, Senhor, se manifestar em favor da Tua igreja, para a edificação dos Teus filhos, para o crescimento espiritual das Tuas ovelhas. Que venha à luz, Senhor, todo o Teu desígnio em relação às nossas vidas, em relação a esta obra, a esta igreja que é Tua, Senhor, pois Tu és Rei de reis e Senhor de senhores. É Teu o querer, Senhor, e também é Teu o realizar. Por isso eu lhe peço, eis-me aqui para realizar em Teu nome, Senhor, para que seja feita a Tua vontade e não a minha, para o Teu louvor e Tua glória. E todos que oraram comigo assim, digam amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, homens e mulheres comprados por alto preço, por preço de sangue, homens e mulheres que glorificam ao Senhor Jesus com o seu corpo, que exaltam o nome do seu Deus nesta terra, por serem escolhidos, chamados por Deus, predestinados antes da fundação do mundo, em amor, para tão grande salvação, família bendita nesta terra, nação santa e intocável. Alguns textos da Bíblia nos dão uma breve noção da quantidade de escolhidos do Senhor. Porém, não nos dá um número exato que se possa contar. E nós sabemos que os escolhidos, eles são a semente da salvação. E nada pode separar um eleito do amor de Deus. Isso é decreto do Senhor. A Bíblia Sagrada diz isso. Então, não depende do homem, mas sim de Deus, que está no controle de todas as coisas, aproximar um filho amado a Ele mesmo e sustentar este filho no caminho. Depende do Senhor. É comum nós ouvirmos histórias de pessoas que abandonam a fé. Eu conheço muitos. Pessoas que deixam a vida de fé
deixam a vida cristã. E aí nós ouvimos de outras pessoas atribuindo a essas pessoas que deixaram o caminho a perda da salvação. Olha, ele se desviou, está indo para o inferno. É comum nós ouvirmos isso dos legalistas, aqueles que não conhecem a verdade de Cristo. Então nós precisamos entender a respeito destas pessoas que saem da igreja por algum motivo. Amém? Nós vamos entender que por alguns serem fracos na fé, mas são ovelhas, são salvos, são eleitos de Deus, nós precisamos entender que Jesus, ele busca a sua ovelha. Jesus, ele traz de volta, ele põe no aprisco para ser apacentada. E aqueles que saem da igreja por não serem do povo de Deus, aqueles que saem do aprisco por de fato não pertencerem ao povo escolhido de Deus. Então o salvo muitas das vezes pode ter dúvidas, e é natural, é normal. Amém? Muitos eleitos aqui, muitas ovelhas aqui, no começo de tudo tiveram muitas dúvidas. Amém? Inclusive eu, quando a graça me foi revelada. Muitas dúvidas pairam na nossa mente. Mas aí a palavra do Senhor vem e tira essas dúvidas da nossa mente. Então é natural, né, uma ovelha de Cristo ter às vezes uma relação conturbada com a igreja, com os próprios irmãos. É natural às vezes uma ovelha não se sentir amado na própria igreja. É natural, porque ela não consegue sentir este amor que vem da parte de Deus por causa dela mesma, por causa dessas dúvidas que ela tem na mente como fortalezas instaladas. Estão entendendo? Então, é natural ela se sentir confusa por ainda ela ser débil na fé. E a Bíblia, a palavra de Deus, quem diz isso? Que nós temos que ser pacientes com os débeis na fé. Amém? Mas ele é salvo. Por mais problemas que ele possa causar, que ele possa, promover, ele é uma ovelha, e só Deus sabe. Amém? Só Jesus sabe se é ou não. Então, se essa pessoa recebeu o dom da fé, por esta fé ela vai continuar no caminho com o Senhor. Ouça isso. Por mais, situações de ventos que ela passe, de tumultos, ela jamais vai virar as costas para Deus. Jamais, porque ela é ovelha e ela recebeu o dom da fé para vencer todas as coisas. Então existe aqueles que se envolvem com a igreja e de repente, sem mais, sem menos, não querem mais saber de igreja. Muitos, e muitos, e muitos. E principalmente com a igreja da graça de Deus, porque a igreja da graça de Deus, ela é uma igreja que não tem obras da carne. Amém? É uma igreja onde se há o ensinamento da palavra de Deus. Então a atração aqui é a palavra e nada mais. Então aquele que é carnal, ele gosta das coisas da carne. Eu já ouvi. Agora não tem mais oportunidade para louvar. Não, aqui não tem mais. As outras igrejas aí tem. Aqui não. Aqui sobe no altar para louvar aqueles que Deus escolhe para louvar o seu santo nome. Não sou eu quem escolho. Não sou eu quem dou a oportunidade. É quem Deus levanta e põe aqui. Porque são as ovelhas escolhidas dele para fazer este serviço. Então não é porque a carne quer. Porque nós sabemos que a carne quer e muito se aparecer. A carne quer e muito, fazer. Estou fazendo. Está fazendo para si mesma. Porque aquilo está preenchendo o próprio ego da pessoa. E não está fazendo
conforme Deus quer que seja feito. Então aqui nós sabemos que no tempo determinado do Senhor, aquilo que tem que se manifestar na vida de cada ovelha será manifesto. A vida ministerial, o chamado, será manifesto, amados. Aqui ninguém vai impedir o chamado de Deus na vida de ninguém. Pelo contrário, este altar ajuda, este altar incentiva a que se manifeste o chamado ministerial de cada ovelha. Amém? Então, estes que saem da igreja, eles rejeitam a palavra. Eles rejeitam os conselhos. Estes não foram criados para a honra, mas sim para a desonra. A Bíblia diz: os vasos de honra e os vasos de desonra. Hebreus 10, 26 e 29 está escrito: porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Preste atenção nisso, igreja. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Quero aqui abrir os teus olhos para que você entenda. Nós estamos aqui porque somos escolhidos de Deus, eleitos do Senhor. Nós fazemos parte da nação santa e intocável. Somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos aqui para honrar o sangue da aliança. Estamos aqui para honrar o Espírito da graça que nos foi dado. Então, este texto, amém? O apóstolo Paulo, ele se refere a alguém que é salvo. Amém? Ele não está dizendo, não está escrevendo isso para um ímpio. E os legalistas, as igrejas sem revelação, pegam este texto aqui e lançam para as ovelhas de Jesus e dizem assim: olha, se você não tomar cuidado, você vai para o inferno. Por quê? O versículo 26, pastor. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. O que é isso? Esse não resta mais. O sacrifício perfeito já foi feito. O sacrifício perfeito já foi consumado. Então, a ovelha, o Filho de Deus, o eleito, ele entende isso. Por quê? A ovelha, ela recebe a salvação pelo sangue de Jesus e honra esta salvação. Ele honra esta santidade que é dada pelo Espírito Santo. Amém? Nós não podemos ser santos por nós mesmos. Nós somos chamados de santos pelo Espírito Santo que habita em nós. Ok? Então, a nossa luta, o nosso compromisso, o nosso empenho é para que esta santidade se manifeste em nossas vidas por causa da salvação que já recebemos. Quem está entendendo isso? Então, uma pessoa que recebe a salvação e despreza ela, olha, amados, ele não recebeu a salvação. Vocês estão entendendo o que Deus está dizendo? Porque alguém que despreza o Espírito da graça, que é isso, esta igreja, ele de fato não foi salvo por Jesus. Ele ultrajou, ele desprezou, ele virou as costas para a verdade. Então, a esta pessoa ela é digna de mais severo castigo do que aquele que rejeitava a lei de Moisés. Então, aquele que rejeitava a lei de Moisés,
Quero que você entenda. Eles eram apedrejados até a morte. Sim ou não? Amém? Então, mais severo castigo vai ser para aqueles que não vivem por esta graça e são chamados para vivê-la. Eles não perdem a salvação, porque o sacrifício perfeito já está consumado. Porém, as suas vidas serão vidas de tormentos. Estão entendendo? Está claro isso? Por quê? De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então é muito sério. A graça de Deus, ela é mais séria, mas do que qualquer outra coisa. E é isso que Paulo está dizendo aqui, viu? Vocês acham que a lei de Moisés era mais séria? Então lê o versículo 29, de quanto mais severo o castigo. Estão entendendo? Vocês estão percebendo o que Deus está dizendo? Nós temos que nos policiar para não cometer deslizes na nossa carreira com Cristo. Amém? Em Mateus 7, 21 a 23 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então dizer Jesus, olha Jesus, é uma coisa. Obedecer a Jesus é outra coisa. E o que é obedecer a Jesus, irmãos? Hoje nós sabemos. Porque outrora, obedecer a Jesus para nós o que era? Fazer jejum, fazer sacrifício, batizar em água, fazer campanha, pagar voto, fazer vigília. Todas essas coisas de judeus. Amém? E hoje nós sabemos o quê? Que para obedecer a Jesus nós temos que viver a predestinação e por fé. Obedecer a Jesus. Agora, aquele que não aceita isso, eu sinto muito lhe dizer, não está obedecendo a Deus. Amém? Então, você recebeu esse conhecimento. Amém? Então, muitos naquele dia, diz o versículo 22, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Isso é muito sério, igreja. Está assim as igrejas aí, com falsos mestres nos púlpitos, com os microfones na mão. Está cheio de falsos mestres, de lobos, devorando as ovelhas de Jesus. Então são estes aqui, amém? E aqueles que amam esta mentira que eles pregam, que vão dizer naquele dia, Senhor, Senhor. Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Então vive a mentira, prega a mentira, engana em nome de Cristo, extorque em nome de Cristo. O Senhor nunca os conheceu. Amém? Glória a Deus. O que nós temos que entender? Que com os que são dele, o Senhor, Deus trata. Ele mesmo trata. Ok? E os que não são, ele nem se incomoda. Ele se incomoda com os que são dele. 2 de João 1, 8 a 10 diz: acautelai-vos para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Nós devemos tomar cuidado, sim ou não? Quanto mais nós vivermos a graça de Deus, amados, mais nós vamos receber. Entenda isso. Nós estamos indo para 4 anos. Estamos indo para o primeiro ano como igreja. Foram 3 anos como núcleo de estudo. 1 ano de igreja. Nós temos quase 4 anos de coisas que nos foram dadas dos céus. Amém? Então,
Nós já recebemos do Senhor. E aí ele diz assim: cuidado para que você não perca o que você já conquistou. Cuidado para que você não coloque a perder tudo que você já recebeu. Está entendendo? E algumas pessoas, aleluia, elas querem ser melhores que Deus. Não sei se você nota isso em algumas pessoas. Que algumas pessoas querem ser melhor do que Deus. Não, não é assim. Não é bem assim, não. As pessoas querem ser mais piedosas do que Deus, mais misericordiosas do que Deus. Olha o que diz o versículo 9 do texto. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, que doutrina, irmão? Da graça de Deus. O que você tem ouvido e recebido. Esse tem tanto o pai como o filho. Aleluia. Agora se segura e presta atenção. Isso Deus fala, ó, desde quando começou a revelação da graça, e ainda não se há um pleno entendimento desse versículo. E é sério, porque é para o nosso bem. Jamais eu vou querer ser melhor do que Deus. Jamais eu vou querer ser mais piedoso do que Deus. Porque só o Senhor é bom. Só o Senhor é justo. E eu creio nesta palavra que eu prego, irmão. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, que doutrina? Não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas. Vamos falar aqui de nós. A pessoa veio para a igreja, recebeu a revelação da doutrina da graça de Deus, porque a palavra aqui, graças a Deus, não falta. Amém? Não falta. Aqui não tem, jamais vai faltar a palavra, porque vem do trono da graça de Deus. É um rio de águas vivas. Então a pessoa vem, fica por um tempo, ouve a graça, ouve a doutrina, entende e sai da igreja. Não confessa mais a sã doutrina que eu e você confessamos. Eu vou insistir em ter comunhão com essa pessoa? Vou? Responde você. Se ela não traz mais a sã doutrina. Estão percebendo o que Deus está falando? Mas pastor, é fazer acepção. Não, é obedecer a palavra. É obedecer a palavra, irmão. A pessoa saiu da igreja, rejeitou a palavra, rejeitou a verdade. Eu não vou insistir em ter comunhão com tal pessoa. De modo algum. Porque eu tenho que ter comunhão com os que estão na fé. E a fé, que fé? Na sã doutrina. Vou destratar? Não, não vou destratar, mas não vou ter comunhão. Amém? Quem está percebendo isso? Quer que leia de novo o versículo? Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa. Então o irmãozinho, sabe, veio para a igreja, fez amizade e tal, e saiu da igreja. E aí continua com as amizades da igreja. Ué, ele não vai viver mesmo a verdade, porque ele rejeitou a verdade. Amém? Agora cabe a quem está na verdade entender o que tem que fazer. A Bíblia é clara, amados. A Bíblia é clara e clara. Só não entende, só não vive aquele que
não quer obedecer ou aquele a quem não foi dado ainda a revelação. Por quê? Se é uma ovelha que saiu da igreja, vamos dizer assim, se é um eleito que virou as costas para o Espírito da graça, se é um eleito que profanou, que ultrajou o Espírito da graça, quem que vai tratar com ele? Deus. Amém? E você? Você continua a obedecer a palavra. Você continua a obedecer a palavra para quê? Para não perder o que você já recebeu. Porque se esta ovelha entrar de novo por essas portas, ela será bem acolhida. Quantas vezes for necessário. Amém? Mas não vai ser nem eu e nem você que vamos desobedecer a palavra. Porque isso aqui é muito sério, irmão. É muito sério. A sã doutrina é a doutrina da graça de Deus. Se tiver fora da sã doutrina, é alguém que eu não posso dar boas-vindas, é alguém que eu não posso ter intimidade, é alguém que eu não posso ter comunhão plena. Entendeu? Eu não posso. Pastor, mas eu estou tendo a oportunidade de corrigir ele. Corrija. Fale, lembre ele da palavra, mas não tenha comunhão. Amém? Por quê, pastor? 2 de João 1,11. Continuando o texto. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Então Deus chama aquele que rejeita a graça de Deus, isso tratando como ovelha, amém? Tratando como filho. Deus chama esta ovelha, diz que ela está com obras más. Amém? Então, a ovelha rejeitar a graça, rejeitar a verdade, ela tem diante de Deus uma obra má. E quem compactua, quem dá as boas-vindas, sabe? Eu não chamo nem de irmão. Eu vivo a palavra, igreja. Fale o que quiser de mim. Eu não tenho papas na língua e não devo nada para homem nenhum nessa terra. Eu prego a palavra de Cristo, vivo a palavra de Cristo e vivo para agradar a Deus e não a homens. Eu sempre digo, esta obra é do Senhor. É Ele quem faz tudo aqui. Eu só prego a palavra e vivo o que eu aprendo. Então jamais eu vou me tornar cúmplice de alguém que está diante de Deus com obras más. Amém? O que é obra má? A pessoa sai da igreja, às vezes sai amargurada. Sai com maus pensamentos. Sai às vezes falando mal de todo mundo. Fala mal do altar, fala mal do pastor, critica. Julga com raiz de amargura. Estão entendendo? E isso diante de Deus é reprovável. Isso diante do Senhor é um erro muito grande. E se eu me envolvo com esta pessoa, se eu me deixo levar com esta pessoa, eu estou sendo cúmplice do seu erro. Amém? Por isso que a Bíblia diz que é sim, sim e não. O que passa disso é do maligno. A igreja está compreendendo? Amém? Tito 3,10. Este estudo vem para nos ensinar, mas onde estão os escolhidos de Deus? Quem são? Quantos são? Amém? É para dar discernimento. E o culto de domingo vai ainda revelar um pouco mais a fundo, para que eu e você saiba quem é de fato os eleitos do Senhor. Tito 3,10. Evita o homem faccioso. Quem é o faccioso? Aquele que quer criar confusão. Aquele que rejeita a verdade. Aquele que não aceita a submissão do altar. Sabe, ser submisso ao altar. Não é reverente. Não é obediente. É faccioso. Então evita o homem faccioso depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Então Deus deu a oportunidade para falar uma vez,
Ok. Deus deu oportunidade para falar 2 vezes? Ok. E depois? Tenta a terceira. É isso? Está escrito? Está escrito, irmão. Evita-o. Você sabe o que é evita-o? Tem irmão que não está entendendo o que é evita-o. Tem irmão que está achando que tem que se ajuntar. Ter todo dia comunhão com a pessoa. Então teve a oportunidade? Fala uma, fala 2. Não teve resultado? Não te ouviu? Não se arrependeu? Entrega nas mãos do Senhor. Segue o teu caminho. Viva o teu compromisso com Deus. Deixa essa pessoa viver o caminho dela. E você viva o seu. Quem está entendendo, diga amém. Se essa pessoa não observa a palavra de Deus, observe você. Porque é pela palavra que nós vamos receber os benefícios de Deus. E é aquilo que eu disse, amados, tem pessoas que querem ser mais piedosas do que Deus. Tem pessoas que querem ser mais justos do que Deus. E aquele que diz não é bem assim, está indo contra a palavra. E ele cairá nas mãos de Deus. Então aqui o Senhor vem para nos ensinar a reinar em vida. Não cairmos nas mãos de Deus para correção, disciplina e açoites. Quem está entendendo? Amém. Então, glória a Deus por isso. A salvação só vem por intermédio da fé em Cristo. Amém? Aquele que não vai a Jesus é porque não quis. Aquele que não vai a Jesus é porque não era para ter ido, irmão. Entendeu? Eu vou falar aqui, tá? Tem que falar. Minha vovozinha, um exemplo. Minha vovozinha morreu lá sem receber Jesus na vida dela. Por que ela morreu sem receber Jesus? Que não era para ter recebido. Meu tio lá, não sei das quantas, morreu sem aceitar Jesus. Que aceitar Jesus? Já está falando errado. Porque ele não era para aceitar Jesus. Então, onde tiver uma ovelha predestinada à salvação, tenha certeza, ela vai ouvir falar de Jesus e ela vai confessar Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Estão entendendo isso, igreja? Está claro? Então, assim, é um número fechado de salvos e um número fechado de perdidos. Desse número não entra nada aqui, desse número não entra nada aqui. Entenderam? João 6,37. É mocotó, viu? É alimento sólido. Todo aquele que o Pai me dá, todo, esse vai endurecer e não vai vir a mim. O que está escrito? Esse virá a mim. Eu vou dizer, tem uns que até assim para vir, às vezes é meio duro de vir, mas vem. Não é, irmão Eloir? Não é, irmão Ricardo? Vem arrastando, mas vem. Vem, lógico que vem. Não é, irmão Reginaldo? Como é que resiste à vontade do Pai? Como é que resiste à vontade de Deus? Não tem como resistir. Então, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Você veio a Jesus, glória a Deus, e de modo nenhum ele lançará você fora. Está entendendo? Estão entendendo? Estão compreendendo a voz do Senhor? Romanos 2,12 diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Ou seja, o Senhor é reto juiz. Ele sabe como julgar a todos, não cabe a nós. Ok? Cabe a nós o quê? Entender o chamado, entender a palavra, obedecer a palavra, viver por ela, honrar esta palavra e fazer a vontade do Senhor nessa terra. Isso cabe a nós. Atos 4,12. E não há salvação em nenhum outro. Meu São Judas Tadeu.
Ai, minha Nossa Senhora. Ai, meu santinho pai de Cícero. Pai de Cícero, sei lá o nome do abençoado. Tantos nomes, mas tantos nomes que estão na boca aí de muitos. A Bíblia vem e diz assim, olha, e não há salvação em nenhum outro. Porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este nome é Jesus, este nome é Jesus, este nome é Jesus. Está escrito na Bíblia Sagrada e nós cremos na Bíblia. Efésios 1, 11 e 12. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. O que nós não podemos é desprezar esta vontade de Deus em nós. Nós precisamos ter este cuidado, precisamos sermos vigilantes e não negligentes nesta vontade de Deus para a nossa vida e em nós. O 12, a fim de sermos para louvor da sua glória. Então, se eu não tomar este cuidado, eu jamais vou ser para louvor da sua glória. A minha vida tem que ser para louvor da glória de Deus. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo. Glória a Deus por isso. Então, somente os eleitos recebem o dom da fé, porque o dom da fé é somente para as ovelhas. E quando essas ovelhas são despertadas pelo Espírito Santo, elas reconhecem a sua eleição e têm que viver por ela. Amém? Por quê, pastor? Porque o evangelho do apóstolo Paulo é tanto para judeus como para gregos, como para gentios. Então todos têm que viver segundo a predestinação. Efésios 1, 13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, aleluia, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha aí quando vocês foram batizados com o Espírito Santo, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Pronto. Está desmistificado o tabu aí do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo se dá quando? Quando um eleito, quando um predestinado à salvação ouve o evangelho da sua salvação, nele crê, porque só pode crer pelo dom da fé, e aí ele é selado com o Espírito da promessa até o dia da redenção, e jamais se perderá, porque a salvação não se perde. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. E ele vai honrar ao Senhor com a sua vida. Ele vai honrar a Deus com o seu viver cristão. 1 Tessalonicenses 1, 4 a 6 diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Então tem que reconhecer isso na sua vida. Amém? Reconheça isso. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. O evangelho do Senhor não chegou até você somente em palavra, mas sobretudo em poder. Você lembra, você se recorda um pouquinho da sua vida lá atrás? Eu me recordo muito da minha. E sei muito bem o que aconteceu na minha vida, na minha família, na minha casa, em tudo, quando o evangelho da salvação chegou para a minha vida. O poder sobrenatural de Deus que se manifestou sobre a minha vida. Assim eu acredito que também foi na tua. Então, reconheça a vossa eleição no Senhor.
2 Timóteo 2,10. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos. Então, eu não vou suportar nada por causa de lobo. Nem você. Amém? Nós temos que suportar por causa da igreja, amados. A igreja é o celeiro. Então, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Amém? Glória a Deus. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos. Diga, a fé é minha. Diga, a fé é minha. Eu quero explicar algo para você aqui, para que você absorva isso. Você venha digerir isso melhor. Fé, todo mundo tem. Porque você falou aí, a fé é minha, assim como, sabe, todo mundo tem. A fé é dom de Deus, é só dos eleitos. Fé natural é de todos os seres humanos. Todos os seres humanos têm fé natural. Fé, dom de Deus, que é para salvação, que é para crer para a salvação, só tem os eleitos. Você entendeu? Então, tem pessoas, eu tenho fé. Então, eu sei que fé que você tem. Não é a fé, dom de Deus. Amém? Então você precisa valorizar isso na sua vida. Porque esta fé, dom de Deus, ela é o maior poder de Deus manifesto na sua vida. Porque é através desta fé que você vence o mundo. É através desta fé que você ultrapassa obstáculos. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Então, olha, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Então, eu estou aqui nesta noite para promover a fé dos eleitos de Deus. Não de ímpios, não de lobos. Amém? Não é fé natural. É fé dom de Deus. Então, a fé dom de Deus pertence aos eleitos de Deus. Você pode dizer, a fé dom de Deus pertence a mim. Glória a Deus. Primeira de Pedro 2:9 diz assim: vós, porém, que delícia, que maravilha, que maravilha. Quer ler comigo? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Sabe, amado, isso aí é para aquela pessoa que diz assim, eu não sou ninguém, eu sou um vaso pequenininho. Isso aí é espírito de complexidade, isso aí é espírito de coitadice. Que a pessoa que quer passar a vida inteira sendo coitado. Porque a Bíblia diz a respeito da ovelha de Jesus o que ela é. E como filhos, herdeiros do Pai, nós tomamos posse da herança, que é para nós. Portanto, nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Quem quiser ser coitado, que seja coitado. Mas o que Deus diz a respeito dos seus filhos, não é que são coitados. Não é que são pequenininhos, não. Porque o Espírito que habita em cada um de nós é grande. É todo poderoso. Amém? Então, na nossa carne, nós somos pequenos. Então, aquele que se vê pequeno, ele ainda se enxerga onde? Na carne. Aquele que ainda tem os complexos de inferioridade, ele tem esses complexos aonde? Na carne. E o que o apóstolo Paulo manda eu e você fazer? Viver no Espírito e andar no Espírito.
Porque é no Espírito que eu sou grande, é pelo Espírito que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É no Espírito que eu sou mais que vencedor em todas as coisas. Porque na carne, de fato, a carne não presta. A carne vai sempre querer me humilhar, me envergonhar. A carne vai querer sempre me jogar para a sarjeta e dizer que eu não presto, que eu não valho nada, que não tem nenhum valor. E aí Deus vem e diz: olha, você é raça eleita. Você é sacerdócio real. Você é nação santa. Separado do mundo, trazido para a minha igreja, trazida para o meu aprisco. Você foi separado do mundo para o meu louvor. Glória a Deus por isso. Povo de propriedade exclusiva de Deus. A fim, um propósito, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nós não podemos nos calar. Quantas oportunidades o Senhor nos der de falar da graça, mas, amados, nós temos que falar da graça da salvação, não querer converter uma pessoa a Cristo. Porque isso é um grande mal do povo de Deus. Eu tenho que falar isso, porque o Espírito Santo trabalhou isso em mim. Porque eu era uma pessoa assim. Eu queria na marra converter uma pessoa a Cristo. Eu queria na marra fazer um pecador deixar de pecar. Eu queria na força. E o Espírito Santo então tratou comigo. Falou: filho, não é assim. A minha graça está em você, agora você vive ela. Porque eu já dei ela para você, agora você aprende a viver feliz aí essa graça que eu te dei. E deixa as pessoas verem isso em você. Porque isso vai atrair as pessoas. Isso vai mostrar para as pessoas que eu estou em você. E quando você evangelizar, se você precisar, você fala alguma coisa de mim. Porque através da minha vida as pessoas veem Deus. Através do meu casamento as pessoas veem Deus. Através da minha postura as pessoas veem Deus. E aí quando Deus me usa para falar, eu falo do poder da graça da salvação, da predestinação. Eu já dou, a verdade para a pessoa. E eu sei que aquela é uma semente boa e vai dar fruto se cair em terra boa. Se cair em terra podre, irmão, não vai dar fruto. E ponto final. Amém? Então nós temos que proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por quê? Nesta cidade aqui há muitos eleitos de Deus. Nesta cidade há muitos filhos de Deus que precisam ouvir estas verdades. Há muitos, olha, amados, desigrejados aqui nesta cidade de Pau Sul, feridos, machucados por pastores que não têm a revelação da verdade. Há muitas pessoas desviadas do caminho do Senhor e indo por caminhos errados porque ainda não ouviram a verdade sobre Jesus. E vão ouvir da minha boca e da tua boca, porque assim o Senhor determinou, nos escolheu e nos chamou para isso. Amém? Então isso é o que interessa, isso é o que importa. Os milagres serão consequências na nossa vida. As pessoas estão vivendo como Tomé, tem que ver alguma coisa para crer. Peraí, isso não é fé. Nós não andamos por vistas, nós andamos por fé. Então o que é andar por fé? É crer no milagre, é crer no impossível que se manifestará sendo possível. Isso é viver por fé, é trazer o milagre para a minha vida, é trazer o milagre para dentro da minha casa, trazer o milagre para o meu casamento, trazer o milagre para os meus filhos, trazer o milagre para a minha vida financeira, trazer o milagre para o meu corpo físico. Isso é viver por fé, irmão. Glória a Deus. E o povo de Deus precisa aprender isso. Para acabar essa coisa, porque amanhã vai vir aquele poderoso, amanhã vai vir aquela poderosa, hoje vai ter lá a noite de milagres. Que baderna é essa? Se o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje será eternamente, e não divide a glória dele com ninguém. E a minha Bíblia diz bem clara que os sinais,
os prodígios, as maravilhas vão seguir aqueles que creem. Está escrito. Então nós estamos aqui nessa noite recebendo milagres. Nós estamos aqui nesta noite, amados, recebendo milagre na nossa vida. Eu já falei aqui que o maior milagre é o que aconteceu dentro de nós. Então nós recebemos essa graça que nos libertou. Esse foi o maior milagre. Então as pessoas querem ver. Não, mas foi curado? Não, então, levantou da cadeira de roda? Que negócio que é esse? Deus faz sim. Deus faz sim, mas e aí? Quantos desses estão vivendo o cristianismo hoje? Quantos desses estão, de fato, seguindo a Cristo como se deve seguir? Esses desigrejados aí, que hoje muitos estão fora da igreja e machucados e estão na deles porque são ovelhas. Eles não abrem a boca, eles não falam nada. Porque de fato Deus abriu os olhos deles também para eles julgarem e ver o mal em cima dos altares. Mas tem muitos desigrejados que são verdadeiros endemoniados, que pregam anticulto, anti-igreja, anti-dízimo, anti-pastor, anti-tudo que está na Bíblia. São endemoniados, porque isso é doutrina de demônio. Não, eu sou a igreja. Eu sou a igreja. Não é o que a Bíblia diz. Você é morada do Altíssimo, templo do Espírito Santo, mas a igreja, a instituição, não é você. Igreja e instituição é aquilo que Deus deu ao apóstolo Paulo para ele ensinar, e ensinou em 3 anos lá em Éfeso, para que se formasse a primeira igreja de Jesus Cristo, da graça de Deus nessa terra. Isso é igreja, que é o que o Senhor chama para que eu e você congregue, para que eu e você se reúna como um espírito no Senhor, porque aquele que se une ao Senhor, ele é um espírito com Deus. Então, aleluia, nós temos um propósito. Eu não posso simplesmente falar assim, eu sou lá da Cristo Vive. Não, o que eu aprendo aqui, o que você aprende aqui, nós temos que viver aí fora. E pregar a Cristo, não a igreja. Pregar a Cristo, chamar sim, se Deus permitir. Fazer o convite sim, se Deus permitir. Porque é Ele quem vai trazer. Para quê? Para que eu e você proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As virtudes. O evangelho, as boas novas de grande alegria. E aí fica o povo de Deus aí preocupado com o diabo, pregando o diabo, que isso aqui é do diabo, que isso aqui é do diabo, que isso aqui é do diabo. Peraí, eu fui chamado para proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu tenho que falar do meu Senhor, eu tenho que falar do meu Deus. O nome dele é Jesus Cristo, ele é maior do que tudo, ele é dono de tudo, tudo é dele e tudo é para a sua glória. Aleluia! Mas aí o povo de Deus não sabe disso, não entende isso e vive com medo do diabo. Olha lá, o diabo está debaixo da minha cama, pastor. Tira ele de lá. Se você está vendo ele, tira. Por quê? Porque não entendeu que é raça eleita. Não entendeu que é sacerdócio real. Não entendeu que é nação santa. Não entendeu que é povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas vão entender. Vão entender. Apocalipse 17:14 diz: pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão também os chamados, eleitos e fiéis que se acham com ele. Amém? Você é mais que vencedor. João 17:2 e 3. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você tem ideia que você tem recebido vida eterna? Você tem noção que você já recebeu a vida eterna? Porque você tem conhecido o único Deus verdadeiro? E a Jesus Cristo, a quem ele enviaste? Aleluia. O conhecimento liberta.
Onde não há conhecimento, há destruição. Temos irmãos aí lutando pela vida eterna. Temos irmãos aí fazendo para obter a vida eterna. Temos irmãos aí rezando para que Deus dê a vida eterna a alguns que até já se foram. Sim. E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, dom de Deus. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia! Não de obras, para que ninguém se glorie. Ah, amado. Ah, amado. Para que ninguém se glorie. E hoje nós vemos tantos irmãos aí. Não, eu estou buscando a minha salvação. Não, eu estou fazendo para a minha salvação. Eu estou buscando sim a salvação para a minha alma, enquanto eu respiro. A salvação da minha alma deste mundo cruel, deste mundo mau, onde o final dos tempos se aproxima e vai ficar cada dia pior. Então, para isso eu busco sim a minha salvação, porque Paulo manda eu buscar a minha salvação. Mas a salvação eterna já está garantida pelo meu Senhor Jesus Cristo. A salvação eterna para o dia da glória já está nas mãos do Deus em quem eu tenho crido, e que é fiel para me dar a coroa naquele dia. Glória a Deus. João 1, 12 e 13 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Atos 18, 27 diz: querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muitos aqueles que, mediante a graça, haviam crido. O que é esse versículo aqui? Aqueles que recebem a graça de Deus, amados, eles têm prazer em auxiliar os que promovem esta graça. Eles têm prazer em ajudar, eles se preocupam em saber, sabe, está precisando de alguma coisa, necessita de alguma coisa, o que tem que fazer, porque eles sabem que essa é a verdade de Deus e essa verdade tem que ser propagada. Amém? Então, muitas religiões, nós sabemos disso, apresentam os seus caminhos e os seus deuses com um D minúsculo. Mas nós sabemos que só Jesus salva e tem soluções para todos os homens que nele crê. Mateus 19, 23 a 26. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens. Você quer ouvir mais o quê? E aí os nossos irmãos aí fora, eu estou buscando minha salvação. E aí Jesus viu: isso é impossível aos homens. Mas para Deus, tudo é possível. Amém? Glória a Deus. Então, onde tiver uma ovelha de Jesus, esta está salva. Por quê, pastor? Porque no momento exato ela vai confessar a Cristo como Senhor e Salvador. A minha oração é que todas elas recebam o reino de Deus como eu e você recebemos. E vivam este reino que é paz, alegria, gozo no Espírito Santo e a justiça de Deus a nosso favor. Amém? Daniel 4, 34 e 35. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo. E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre,
cujo domínio é sempiterno e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. Na nossa carne, aquilo que eu disse, não somos nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Aleluia. Pode aplaudir a palavra de Deus, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Isso mostra um Deus soberano. É o nosso Deus, Senhor Jesus. Mateus 11, 27. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. São um. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Eu e você estamos aqui recebendo a revelação do nosso Deus. Filipenses 2,13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. João 5, 24 e 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, ninguém pode te condenar, irmão. Ninguém pode te julgar. Você sabe o que é isso? Só Deus. Mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Cadê os vivos? Aqueles que estavam mortos, vou dizer bem claramente, aqueles que estavam mortos e ouviram a voz de Deus. Sabe por quê? Estes mortos aqui, o Senhor se refere a mim e a você. Nós estávamos mortos, igreja. Amém? E o Senhor nos deu ouvidos para ouvir a sua voz, e então recebemos vida e vida em abundância. O Senhor busca, o Senhor salva, o Senhor endurece quem Ele quer, o Senhor inclina o coração de quem Ele quer. Nós somos barro e o Senhor é o oleiro. Nossa escolha, ouça, a nossa escolha vem da parte de Deus, não vem de nós mesmos. Então, antes da fundação do mundo, já estava determinado para cumprirmos o propósito, o desígnio e a vontade do Senhor aqui nessa terra. João 8, 34 e 35, e encerramos, diz: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Então chega um momento na vida da ovelha que ela deixa a vida de pecado. Ok? Quando é chamada pela voz do bom pastor. Ela se arrepende do pecado e busca a vida de santidade. O escravo não fica sempre na casa. Ou seja, o lobo nunca vai ser chamado para arrependimento. O lobo sempre vai continuar pecando. Amém? Por quê? Ele não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite. E domingo continuaremos com este estudo maravilhoso. Nos aprofundaremos um pouco mais na revelação da palavra de Deus para entendermos o número dos escolhidos, quem são e onde estão, para que possamos viver nesta terra com o pleno conhecimento e a revelação de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor, se colocar de pé e vamos adorar, vamos louvar.